Bom dia, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vou dar início à aula de número 33 de língua inglesa. Lembrando que, referente aos conteúdos do 4º bimestre, já finalizei com vocês nas videoaulas anteriores, né? Todas as explicações do que vocês precisavam saber, né? Aí, fechando o 4º bimestre. Por isso, hoje eu vou fazer uma revisão, né? Um review dos exercícios que aparecem na própria apostila, tá? Lembrando que estamos na última unidade, né? We'll have a turkey, want to eat? Nessa unidade, vocês vão observar que na página 16 temos aí um tópico chamado review. Pois é, sobre esses exercícios que vou falar com vocês hoje. E nessa aula de número 33, eu vou começar fazendo a revisão da página 16 e 17. E localizando o book de vocês nessas páginas, vocês vão encontrar exercícios relacionados ao to be simple past, ao simple past e ao past continuous, que são aí 3 tempos verbais diferentes, né? E antes de falarmos desses exercícios, eu vou dar uma breve explicação para vocês desses tempos verbais, tá? Lembrando, então, que nós temos diferenças, né, entre o to be e simple past. O to be simple past é aquele que significa era e estava, né? Para falar coisas do passado. Por exemplo, quando você quiser explicar quando eu era criança, né? When I was a child, então você vai usar to be simple past, era, estava, tá? Em inglês, nós chamamos de was e were, né? Fazendo a correspondência deles com o to be presente, nós temos, então, o am, is e were, que no passado fica was e were. Já o past continuous é aquele tempo que nós chamamos de passado contínuo, né? Para formar frases usando past continuous, nós também precisamos usar verbo to be. Então, precisa do was e do were, né? E de mais um verbo principal com a terminação ing, tá? Então, por exemplo, was reading, estava lendo. Was eating, estava comendo, né? Lembraram aí? Esse é o past continuous. E, por fim, temos ainda o simple past tense, que é o tempo verbal passado simples. Nesse caso, nós precisamos saber a diferença entre verbos regulares e irregulares, né? Lembrar que verbos regulares no passado ganham ied, ed ou d, que verbos irregulares mudam totalmente a escrita, ou às vezes não muda a escrita, mas são considerados irregulares por conta disso. Temos que lembrar aqui que precisamos usar o auxiliar did, né? Para fazer frases negativas e interrogativas também. Então, aqui no vídeo, vocês estão vendo aí as diferenças entre esses 3 tempos verbais. Nos exercícios, vocês vão aplicar isso. Então, no primeiro exercício, vocês precisam sublinhar ou circular a alternativa correta de acordo com o contexto de cada frase aí, de cada alternativa. No exercício número 2, vocês precisam pegar os verbos que estão no parênteses, né? Colocá-los nas lacunas juntamente com o verbo correto. De acordo com o sujeito, vocês vão escolher se vai usar was ou se vai usar were e mais acrescentar, né, o ing no verbo entre parênteses. Então, por exemplo, was alguma coisa, were alguma coisa. Esse alguma coisa é o verbo principal que tem que ter a terminação ing. Aqui, vocês precisam relembrar com que pronomes, né, com que sujeitos usamos o was e com que sujeitos usamos o were. Então, brevemente fica assim: I was, he, she, it was. Com os demais pronomes aí sujeitos, nós usamos were. Já o exercício 3 da página 17, vocês irão reescrever as frases todas usando o tempo passado. Nesse caso, quais seriam os tempos aí
indicativos de passado: o to be, simple past e o simple past tense, tá? Então, nós temos aqui várias frases. Se vocês observarem o exercício de número 3, vocês vão pegar o verbo que está no to be present ou no simple present ou no present continuous e mudá-los para o passado. Então, se a frase está no to be presente, vocês vão passar para o to be passado. Se estiver no presente simples, vocês vão passar para o passado simples. Em vez de usar don't ou doesn't, vocês irão usar didn't. Se a frase está no presente contínuo, que é um tempo progressivo, vocês irão mudar para o passado contínuo. Então, o is, o are e o when vai virar o was e o were. E assim por diante. Basta olhar nas alternativas que vocês irão compreendê-las. Uma coisa muito importante também que aparece no exercício de número 4 é aqui para vocês corrigirem os erros. Então, vocês vão ver perguntas nos tempos verbais do passado e do passado contínuo, mas que estão com erros, tá? Então, vocês vão encontrar esses erros e corrigi-los. Lembrando, como eu sempre falo para vocês, quando eu uso o auxiliar did, né, na forma negativa e interrogativa, eu não posso mais mudar o meu verbo, porque eu já tenho um auxiliar. Então, se eu estou usando o didn't, o verbo vai ficar no infinitivo normal. Eu não preciso colocar ed ou mudar a escrita dele, porque eu já tenho um auxiliar que faz esse papel, tá? Então, é uma dica para vocês observarem. E outra coisa, se eu estou usando past continuous, was, were, mais um verbo principal, esse verbo principal jamais poderá estar no passado. Ele tem que ter a terminação ing, indicando o tempo progressivo, tempo contínuo. E temos também o exercício de número 5, que termina lá na página 18, que aí vocês vão escrever, né, frases interrogativas e negativas a partir de uma afirmativa. Então, nós temos sempre uma frase afirmativa no simple past. Vocês precisam usar o did, tá? O didn't para formar negativas e o did no início da frase para formar as interrogativas. Então, fiquem atentos que todos esses exercícios estão girando em torno desses 3 tempos verbais explicados aqui para vocês. Bom, para facilitar na hora de completar esses exercícios, eu fiz algumas colocações referentes a esses tempos verbais para vocês não se perderem aí, tá? Já que estamos falando de revisão, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala to be simple past, lembra claramente de was e were, tá? Ambos querem dizer a mesma coisa, ou seja, significam no nosso idioma era ou estava, né? Eu era uma criança, né? Eu estava em outra cidade quando eu tinha tal idade. Enfim, tudo que é relacionado a ser estar no presente, no passado fica era ou estava. Na hora da conjugação, quando eu falo para vocês de pronomes, eu tô me referindo a pronomes sujeitos, tá? Quais são esses pronomes sujeitos que vocês não podem esquecer? I, you, he, she, it, you plural, we e o they. Então, na hora de conjugá-los aqui, precisamos lembrar que nós falamos I was, you were, he, she, it was, you were, we were e they were. Lembrando que o you que se repete, um é singular, o outro é plural, a forma de escrita é igual. E em relação ao past continuous, né, ao passado contínuo, também tenho aqui algumas coisas importantes para vocês, tá? Que precisamos usar o to be past, que vocês já sabem, né, que é was e were, mas essa terminação aí, o ing, tá? Nos verbos principais. Por meio disso, então, formamos o past continuous. Reparem onde destaquei para vocês nas frases. Usamos os mesmos pronomes sujeitos, tá? Se eu não quiser usar o pronome, eu posso colocar um nome, eu só tenho que saber a que estou me referindo, né? Então, eu tenho um exemplo. I was reading.
claramente para vocês observarem. O I, pronome primeira pessoa, combina com was, né? I was. O verbo principal, read, tá? Eu vou acrescentar o ing. Aí eu vou ter I was reading. Eu estava lendo, tá? Então, aqui, com o past continuous, ele vai ser traduzido como eu estava alguma coisa, né? Eu estava lendo, eu estava comendo, eu estava fazendo, tá? Então, nesse contexto, apesar dele significar era, estava, né? Nas traduções nós falamos estava, né? Agora, outro exemplo aí em terceira pessoa. He was studying. Perceberam? Ele estava estudando. Lembra das terminações ando, endo, indo do gerúndio da língua portuguesa? Pois bem, em inglês nós fazemos isso por meio do ing, né? Que é essa terminaçãozinha que acrescentamos a verbos principais. Verbo principal, quando eu falo verbo principal, é o verbo responsável pela ação, né? Aí nós temos a ação de ler, ação de estudar e a última frase. They were making, né? Eles estavam fazendo um bolo, por exemplo. They were making a cake. Aí eu vou usar o verbo make como verbo principal. Na terminação de ing, ele fica making, tá? Aqui também, quanto à escrita, eu vou falar rapidamente com vocês que alguns verbos, eles não mudam a escrita. Apenas acrescentamos o ing, como é o caso do read e do study. Mas o make, que termina em e, a regra é clara. Tira o e, coloca o ing, né? Aqui eu não fiz nenhum exemplo, mas tem também verbos do past continuous aí, quando são principais, que tem aquela terminação CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Eu preciso dobrar a última consoante. É o caso, por exemplo, do verbo running, né? I was running, por exemplo, eu estava correndo. Esse RUN, que é CVC, consoante, vogal, consoante, eu preciso dobrar mais um N antes de acrescentar o ING. Então, aí, mais revisões para vocês desse tempo que nós estudamos lá no começo do ano. E aí, essa explicaçãozinha vai ajudar vocês na hora de fazer os exercícios. E aqui no vídeo, ainda uma parte mais detalhada sobre o Simple Past, né? Mais uma revisão. Usado para ações acabadas, tá? Finalizadas no passado. Então, aqui nós temos 3 pontos importantes. O primeiro, saber diferenciar verbos regulares, né? Como, por exemplo, called, stayed, studied, walked, liked. Todos esses verbos, se vocês repararem, eles têm a terminação que eu falei, né? Do ed. Alguns vão ter só o d, porque já terminam em e, como é o caso do liked. E outros ainda o IED, tá? Como é o caso do studied. Tira o Y, coloca o IED. Esses chamamos de verbos regulares. O ponto de número 2 são os verbos irregulares, né? Como has, ate, went, bought e did. O did, inclusive, além de ser um verbo também irregular, ele é o auxiliar do passado. Então, não pode confundir. Ele pode aparecer em frases afirmativas, como o verbo fiz, mas nas interrogativas e negativas ele vai aparecer como auxiliar, fiquem atentos. O has é o passado de have, o ate é o passado de eat, que é comer, went é o passado de go, bought é o passado de buy, que é comprar, e o did, o passado de do, certo? São irregulares, pois mudam a escrita, né, no inglês. Ponto número 3. Did também é auxiliar, tá? O did mais o not fica didn't, né? Usado nas negativas. E nas interrogativas ele aparece no início das frases. Por exemplo, did you go? Did she walk? Tá? Percebam que o verbo principal aí é go e walk. E eles estão no infinitivo, por quê? Porque em frases interrogativas e negativas, quando aparece o auxiliar did, o verbo não precisa ir para a sua forma passada. Bom, pessoal, acho que dá para vocês fazerem até o exercício de número 6, tá? Essas explicações vão ajudar aí na hora de corrigir e fazer esses exercícios. E aí, na aula que vem, eu volto
explicando, né, a partir do exercício de número 7 da página 18. Aí nós vamos, assim, fazer uma comparação entre o simple present e o simple past.